Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita especial de queijo feito em casa. É uma forma muito legal da gente produzir o queijo, muito fácil, realmente um processo tranquilíssimo de você fazer em casa, não precisa nem saber cozinhar. E dessa forma a gente sabe todos os ingredientes que vão dentro do nosso queijo, a gente consegue dosar a quantidade de sal. Então, se você é hipertenso, se você incha muito, tem problema cardíaco e precisa regular a quantidade de sal, essa receita é para você, é muito saudável, muito nutritiva. Vou te ensinar todo o passo a passo, é bem fácil de fazer. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias com receitas muito saudáveis, várias dicas de nutrição e você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai gostar dessa receita, compartilha esse vídeo. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Vamos começar a nossa receita. O primeiro ingrediente pra gente fazer queijo é o leite, claro. Usa o leite que você tiver acostumado na sua casa, de boa procedência, tá? Esse é um detalhe bem importante. Eu tô aqui com o meu leite, tá vendo que ele já tá até com um pouquinho de nata por cima? Ele já tá quase fervendo, tá saindo uma fumaça, tá vendo? Então, nesse momento agora, eu vou desligar o meu fogo e vou acrescentar o vinagre para talhar o leite. O vinagre que eu tô usando é um vinagre de maçã orgânico. Você usa o vinagre que você tiver acostumado a usar aí na sua casa. A qualidade do vinagre também vai influenciar na qualidade do seu queijo. Você viu que já começou a talhar, ó. Então, usa um vinagre de boa procedência, boa qualidade. Se você puder usar o vinagre de maçã, é muito interessante. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais dos benefícios do vinagre de maçã. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar esse link e outros de queijo que eu tenho aqui no canal falando sobre as calorias de diferentes queijos, enfim. Outras dicas legais pra você. Tá vendo que ele já começou a talhar, olha, tá vendo? Dá pra você ver que já tá formando aqueles gruminhos, que é isso que a gente precisa que aconteça. O que eu vou fazer agora aqui? Vou acrescentar o sal para temperar esse meu queijo. A quantidade de sal vai ser exatamente a quantidade que você quiser. Vou botar isso aqui agora. Deixa eu botar um paninho aqui para não queimar minha mesa. Tirei, já talhou. É porque essa minha placa aqui continua quente, por isso que eu tô tirando daqui. É diferente do fogão a gás de casa, que você pode desligar e deixar lá em cima. Talhou, tá tudo bonitinho, que eu vou botar aqui agora o sal. Eu coloco normalmente pouco sal. Se você quiser colocar mais sal, menos sal, fica a seu critério. Se você quiser fazer sem sal nenhum, se você tiver hipertensão, algum outro tipo de problema que faça você ter uma restrição ao sal, ao sódio, pode fazer sem sal e botar a sua porção de sal na sua fatia depois na hora de servir. Não tem problema não. Agora, o que a gente tem que fazer? Já temperou, misturou, isso vai talhar. Para talhar leva um certo tempo. Vai levar uns 15 minutos. Eu vou te falar na volta quanto tempo levou para ficar do ponto que a gente precisa para continuar o processo. E vou te dar algumas outras dicas também do que você pode fazer para incrementar em termos de sabor e nutrientes esse queijinho. Espera aí que eu já volto. Voltando para o nosso queijo aqui, então. Já passaram uns 15 minutos, 20 e... aqui tá o meu leite talhado com vinagre e com sal, recapitulando pra você. Talhou bem, ficou assim. Não parece que isso vai virar queijo, né? Mas vai sim. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui uma travessa grande, travessa de vidro, do que você tiver na sua casa, de plástico, não sei o que você usa. Uma peneira pra me ajudar e um pano limpinho. Então você bota aqui por cima e agora a gente vai deitar isso aqui. É mais ou menos o mesmo processo quando a gente faz quibe, que a gente bota assim para depois tirar o excesso de água, ou alguma preparação com couve-flor que a gente cozinha e quer retirar o excesso de líquido. Levanta as pontinhas todas e aperta para ir torcendo. Lembrando que essa água aqui embaixo é soro do leite, riquíssimo em proteínas, então não joga fora, você pode consumir, botar na sua vitamina, no seu suco, enfim. Pronto.
Já tirei aqui um excesso de água. Se você tem alguns pulos do gato com relação a essa questão do queijo. Como é que você vai fazer aqui agora? Eu peguei um papel filme e botei dentro de um potinho plástico que eu tenho aqui. Deixa eu botar pra cá pra você enxergar melhor. Segura ele assim e você vai virar isso aqui dentro. Vou tentar virar sem fazer muita bagunça. Foi. Vira ele aqui. E você viu que tá sobrando alguma coisa aqui dentro desse pano. Então, como é que a gente faz? Abre o pano aqui, vem com uma colherzinha limpa e raspa o que sobrar. Pra você não desperdiçar esse queijinho que tá aqui dentro. E agora, pra dar uma forma, a gente vai dando uma achatadinha assim nesse nosso pote. As dicas que eu vou te dar. Se você apertar muito aqui nessa parte de tirar o soro do leite, o queijo vai ficar mais chato, né? Mais baixo e mais compacto. Se você apertar menos, se ainda ficar mais soro de leite aqui, ele vai ficar... Sabe aqueles queijos que a gente compra que são meio com umas bolinhas de ar por dentro, meio porosos? Vai ficar assim. Então, isso realmente vai do seu gosto. Eu gosto do queijo um pouco mais compacto, então eu retiro um pouco mais do soro, mas isso vai ser o critério. Agora achatamos, ó, tá vendo? Ficou tudo baixinho aqui, tem que tampar isso. Então a gente fecha aqui, bota o papel pra dentro, pega a sua tampa, fecha aqui, bem fechadinho, leva na geladeira por 2 horas. Depois que passarem 2 horas, vai a segunda parte. Eu fiz um antes pra adiantar o processo aqui pra gente. Você vai, passou 2 horas, fiz blim, passou 2 horas, a gente volta aqui. Eu vou pegar esse meu queijo, vou pegar um prato, forrar ele com papel toalha e vou tirar o queijo daqui pra cá e vou pegar essa parte de baixo e vou botar por cima como se fosse uma tampa, né? Isso aqui é a parte de baixo. E vou voltar pra geladeira por mais 10, 12 horas para ele tirar bastante o excesso de soro. Você tá vendo que aqui nesse meu queijo, deixa eu tirar o papel filme aqui que eu tinha botado. Esse meu queijinho que eu preparei não tá com papel ultra molhado, porque como eu te falei, eu aperto bem para tirar o soro. Se você apertar menos, o papel vai ficar um pouco mais ensopado, mas não tem problema nenhum. Gente, então voltando, botei ele num prato bonito aqui para vocês verem melhor. Vou te dar algumas dicas de como incrementar esse nosso queijo. Uma dica bem legal, principalmente se você tem pressão alta, é botar um pouquinho de alho amassado na massa. Depois que você tiver feito aquela parte de talhar ele, antes de você apertar ele ali dentro, você bota um pouquinho de alho, que é muito bom. O alho é super interessante para pressão, então também dá um sabor muito interessante sem precisar botar muito sal ou sal nenhum. Também pode colocar aqui dentro orégano, alecrim, manjericão, a erva fresca ou seca que você quiser para dar mais sabor ao seu queijo. Me conta aqui embaixo nos comentários se você vai fazer exatamente assim, sem sabor, né? Com sabor de queijo normal. Ou se você vai colocar algum desses condimentos, ervas, especiarias. Bota a sua sugestão aqui que de repente você traz uma sugestão até bem interessante para eu ver. Eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita também, se você conhece alguém que precisa de mais receitas saudáveis, sem conservantes, boas para pressão, compartilha esse vídeo, vamos juntos aí você ampliar a nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Falando em um ajudar o outro, aproveita e curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem como é que ficou. Olha a textura, gente, maravilhosa, né? Vou comer um pedacinho com um cafezinho, cai bem, né? Até a próxima, tchau, tchau.